Senhor Jesus. Irmãos, não é para sentar desanimado, tá? Vamos manter nessa mesma esfera. Senhor Jesus. A gente só quer compartilhar brevemente o sentimento que o Senhor nos tem tocado, o Senhor nos tem falado ultimamente. O título, por assim dizer, dessa mensagem, dessa reunião é O Meu Espírito e o Ministério da Nova Aliança. O que uma coisa tem a ver com a outra? É assim o título, né? Tá certo. Às vezes é bom checar. Mas isso tem tudo a ver. O meu espírito e o Ministério da Nova Aliança tem tudo a ver. Sem o meu espírito, mesclado ao Espírito do Senhor, não há Ministério da Nova Aliança para mim. E o ministério não pode ir para frente se eu não estiver no Espírito. Então, eles precisam estar conectados. Senhor Jesus, eu fico tocado com esse hino, ele fala de sair da utopia. Quantas vezes as pessoas no mundo falam, o cristão vive na utopia, vive no mundo ideal. Hoje nós vivemos uma realidade. A utopia é tentar viver sem Deus essas coisas, tentar achar que há alegria no mundo sem Deus. Não há. Mas quando nós tocamos na realidade da vida da igreja, nós saímos da utopia, da ilusão desse mundo, para viver a realidade de Deus. Toca nisso, isso é por fé. Nós vimos nessas mensagens, tudo é por fé. Tudo é por exercício do meu espírito. Ó Senhor Jesus. Eu queria começar, já que a gente... Era para o Billy estar dando a palavra central hoje, mas ele não pôde vir. Então, eu e o André vamos estar compartilhando. Mas, já que ele não veio, eu queria começar com uma dinâmica em homenagem a ele, né? Ele é um homem que gosta de dinâmicas. Então, eu queria que vocês pensassem comigo. O que é colimado? Eu quero que alguém se levante e fale para mim o que é colimado. O irmão Essa já falou 50 vezes essa palavra, ninguém consegue me explicar? Tá bom, entendi que às vezes pode até explicar. Explica. Fala, jovem. Você é professor, né? Então você tem que explicar bem. Você é formado em física, então faça direito. De forma breve, colimado é algo que aponta para a mesma direção de outra coisa. Por exemplo, uma lanterna não é feita com várias lâmpadazinhas pequenas. Se todas elas apontassem, aquela luz apontasse para a mesma direção, a gente poderia falar, elas são colimadas. Onde isso acontece? No laser. O laser tem vários emissores de luz e todos apontam para a mesma direção. Eles são paralelos, eles são... O professor de física aqui, palmas para o Vitinho. Eu gostei muito do exemplo que me deixou mais claro isso, porque quando a gente fica pensando em luz, aí luz difusa, aí luz... A gente às vezes não consegue entender, mas eu acho que a música deixa isso mais fácil. Quem estava na festa de Siló, agora de 20 anos, viu um coral. Que tinha, graças a Deus, muitos irmãos. E é isso que deixava o coral gostoso, que é a união de todas as vozes fazendo um mesmo objetivo. Se você estudar... Eu, por exemplo, quando eu entrei no coral, quando eu recebi a partitura, eu não sabia por que raios tinha 6 linhas naquela partitura. Eu falei, o que está acontecendo? Depois eu fui ver. Tinha para 2 solistas e para 4 tipos de vozes. Tudo isso compunha a harmonia da música. Você tem a contralto, que faz um som mais grave, depois tem a soprano, que são as irmãs que fazem um som mais agudo. Do lado dos irmãos também tinha o tenor, que faz o som mais, né, mais agudo, mais melódico, e o baixo e o barítono, que fazem o mais grave. Quando todos eles somavam as suas vozes, você tinha a harmonia. Você tinha vários feixes, vários comprimentos, várias frequências, mas com um objetivo só. Um objetivo de fazer aquela música fluir. E isso deixava ela linda. Mas isso já é um aspecto muito bonito do que é a vida da igreja, do que é estar colimado. Às vezes, cada um tem o seu aspecto, exerce o seu ministério. A gente também cantou o hino. Cada um, para o corpo, cumpre cabalmente o seu.
Cada um aqui tem o seu ministério, tem o seu dom para exercitar. Mas todos nós, alinhados, unidos, nós temos um foco. Quer trazer o Senhor de volta, quer estabelecer o seu reino na terra, e isso flui. Não adianta nada todos os irmãos cantarem afinado e eu vou lá e canto um hino diferente. Isso vai ser dissonância, isso vai atrapalhar o esquema todo. Então, eu preciso estar sendo um com os irmãos. Isso eu só posso pelo Espírito, isso que a gente vai falar essa noite. Mas um outro aspecto que eu gostaria de falar, que eu achei interessante, é nos ensaios do coral, a gente fazia alguns ensaios que fazia variação na frequência, né, todo mundo na mesma nota, para conseguir exercitar a voz. E eu fiquei impressionado, porque mostrou um outro aspecto do que é esse colimado, que era quando todos nós estávamos na mesma nota, somando todo... Por exemplo, imagina eu vou fazer um fiasco aqui, imagina que eu vou fazer um grave aqui. Não impacta, não, eu queria sem microfone, mas não tem impacto nenhum. Agora, se, por exemplo, se todo mundo junto levantasse e fizesse essa mesma nota comigo, vocês conseguem? Eu não sou professor de música, igual a Lídia, mas eu vou tentar. Vamos comigo, todo mundo levantar. Talvez eles vão respeitar mais se a Lídia vier aqui na frente, mas eu vou tentar. Todo mundo vai abrir a boca, fazer um ó, e vai falar ó. Vocês conseguem? Vamos lá. 1, 2, 3. Foi mais impactante do que o meu. Infelizmente, é que o local é grande aqui, né? Mas, por exemplo, a gente fez no Rosa de Saron isso, que era um espaço bem menor, e com aquele monte de irmão, parecia que aquele lugar estava explodindo. Aquele grave assim. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se... Vai. Oh. Perdão, vamos ver se você... Talvez não dê muito certo, mas vamos ver se vocês entendem. Podem sentar. É dinâmica Billy. Não dá muito certo normalmente as dinâmica Billy, então representei bem. O intuito dela era mostrar, quando todo mundo está na mesma nota, emitindo o mesmo som, há uma somatória de todos os comprimentos de onda. Então, a potência sonora é muito maior do que apenas uma pessoa emitindo a voz. E esse que é o ponto. Se nós... O que os irmãos também explicaram com o laser. A luz, muitas vezes, você tem esse aspecto difuso. Ela está iluminando, ela está espalhando o seu espectro de luz, né, seus raios para todo o salão. Mas um laser, ele foca num ponto. É por isso que a luz está aqui iluminando. E por isso que um laser corta madeira, dependendo da intensidade dele, corta metal, porque ele está focado num ponto. Isso, finalmente, traz o que a gente quer compartilhar, que eu acho que eu espero que todos nós já estejamos sentindo nesse momento. Que com o falar que o Senhor nos tem dado, com a palavra que o Senhor nos tem direcionado, nós todos temos que ser um. E o um não é o engolindo o sapo, que muitas vezes nós pensamos no passado, né? A gente ouvia a palavra de negar a vida da alma, eu achava, não, eu tenho a minha opinião, mas eu tenho que ser um com os irmãos também. Os irmãos estão falando, vamos lá. O negar a vida da alma real, que realmente o irmão Dong sempre compartilhou, que os irmãos têm compartilhado, que nós precisamos, eu posso ter muitas coisas na minha mente, mas eu preciso exercitar meu espírito. O negar ficar em mim mesmo para ir para a esfera do Senhor, para ir para essa outra dimensão, para ir para a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. E todo o corpo fazer isso, e é assim que nós vamos ter impacto. Nós podemos, graças a Deus, olha que é a primeira vez que eu estou aqui em Guarulhos, um local muito grande, graças ao Senhor, vários irmãos, e vários irmãos aqui da região. Mas ainda se a gente for pensar, São Paulo, a grande São Paulo, então, que está aqui representada, quantos habitantes tem? Mais de 20 milhões, bem mais que isso. Que nós somos. Mas diante de Deus, se nós estivermos no Espírito, nós temos impacto. E o Senhor nos tem chamado para dar impacto. Onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, todos os locais espalhados, nos bucafés espalhados, onde nós estivermos, nós temos que dar impacto. E o meu impacto não é pelo meu esforço, não é pelo meu natural, mas é pelo Espírito do Senhor. O Espírito
O Espírito foi dado a nós, primeiramente, nós fomos criados com o Espírito, né? Nós já vimos isso em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Nós sabemos, o Senhor falou, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E depois nós vemos aqui... Cadê? Senhor Jesus. 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui mostra por que o homem é diferente de todo o resto da criação. Por que as abelhas não ficam discutindo sobre salto quântico ou ficam compondo músicas ou nada? Porque, através do sopro do Senhor, foi feita uma alma vivente. Os animais podem ter sentimentos, podem pensar alguma coisa, podem ter uma vontade, né, fica pedindo comida, mas nós somos uma alma vivente. O Senhor nos deu uma mente para pensar as coisas do alto, uma emoção para o amar, uma vontade para buscar a vontade dEle, mas nós sabemos que, por causa do pecado, isso foi corrompido. Nosso espírito criado foi amortecido, foi morto, foi introduzido a morte no homem, e essa alma vivente se tornou uma alma independente. Começou a pensar nas próprias coisas, nas suas filosofias, nos seus conceitos, a emoção, buscar tantas outras emoções que a humanidade busca hoje, e a vontade também. E é por isso que o Senhor mostra, a gente vê no Antigo Testamento, tantas pessoas querendo servir a Deus, querendo agradar a Deus do seu esforço, né? E pessoas chamadas por Deus. Nós temos Abraão, que foi um homem que foi chamado por Deus de Ur, e o Senhor deu uma promessa e começou o reino de Israel. Nós temos Moisés, que foi chamado por Deus e o Senhor deu a lei dele. Mas é interessante que os versículos-chave para falar de ministério da Nova Aliança falam que a lei é o ministério da morte. Se a gente for olhar aqui, quais são os versículos-chave dessa última conferência, né? 2 Coríntios, capítulo 3. Versículos 5, 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Isso já é um versículo-chave para nós. O ministério da Nova Aliança nos mostra que não somos capazes. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, se vestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É interessante mostrar, ele era ali era um ministério que estava sendo usado por Deus na terra, mas ainda não tinha o Espírito. Então, não tinha o Espírito processado. Nós vemos no Antigo Testamento várias citações do Espírito. Davi fala do Espírito contristado. Nós vemos profetas falando que falavam pelo Espírito. Mas isso tudo ainda era muito externo. Não havia o Espírito no espírito humano. E até que nós vimos que, quando o Senhor veio à terra, teve um viver humano com os discípulos, isso já foi uma revolução, o próprio Deus andando em carne, mas ainda estava externo a eles. Mas morreu pelos pecados de todos que estavam na época, morreu pelos pecados de mim e de você, e ressuscitou ao terceiro dia, e ascendeu aos céus, e voltou como esse o Espírito. Não sei se vocês estão entendendo, mas isso mostra que o Espírito Santo teve todo esse processo. Ele se tornou, através desse processo de morte, ressurreição, ascensão, vindo à terra, o Espírito. E, finalmente,
havia um caminho, eu devia ter feito um gráfico, eu não consegui, mas eu queria mostrar que era tudo muito separado. Havia aqui o reino celestial, a dimensão de Deus, algo que a gente não consegue nem entender. E havia a nossa dimensão, 3 dimensões, cartesiana, o tempo, né? Então 4 dimensões. E, de repente, através de Jesus, esse caminho foi aberto. Hoje a gente pode entrar nessa outra dimensão. Hoje a gente pode ter realidade de Deus. Nesse é o Espírito, pela fé. Quando eu recebo, quando eu creio nisso, esse é o Espírito, tudo que Deus é pode estar em mim. O próprio Deus pode entrar em mim. E pode me fazer capacitar essas coisas. Eu agora começo a entender porque o irmão Pedro fala várias vezes, acho que vocês não estão me entendendo. Porque é difícil explicar isso. Mas hoje eu consigo, ouvindo essa palavra, eu vejo cada vez mais claro, isso é empolgante. O terceiro céu foi aberto a nós. Os homens tentam entender o que seria, sabe, tentam juntar as equações. Depois eu ouvi essa semana, ontem eu estava lendo, tentando entender, ler um pouco sobre física quântica, lendo sobre teoria das supercordas, eu fiquei confuso, não dá para entender, é muito difícil. A teoria da supercorda, para conseguir casar, né, que seria a ideia de juntar todas as físicas, precisa calcular 11 dimensões. A gente só consegue até agora entender 4, as nossas 3 e o tempo. Então, não, é difícil compreender, mas uma coisa eu vi essa noite. Hoje o homem, por exemplo, não sei se vocês sabem, em Campinas tem aqueles aceleradores de partículas. Vocês já viram sobre isso? Eu nem sei explicar, depois o Vitinho explica, ele que é o físico. Mas é um facility enorme, que é para ficar acelerando partículas para que não haja nenhuma interferência humana, para que eles possam gerar e compreender partículas cada vez menores, porque para os modelos matemáticos tem coisas que ainda não foram vistas pelo ser humano para poder compreender, realmente casar todo o modelo. Mas nós já temos isso em nós. Nós temos o acelerador de partículas no nosso interior, que é o Espírito. Quando eu invoco o nome do Senhor, quando eu vou na palavra, isso revela essa dimensão para nós. É uma dimensão celestial. Sabe, a humanidade inteira, sabe, fica questionando os cristãos. Por que a gente fica seguindo essa palavra? Porque hoje fica claro, se a gente não tiver o Espírito, nada disso faz sentido. Mas se nós exercitarmos o Espírito, isso aqui se torna palpável, real. Essa é a minha mensagem para cada irmão. Não busque fazer nada para o Senhor. Não busque o Senhor sem exercitar seu Espírito. Não busque o Senhor sem invocar o nome dEle. Não busque ler a palavra sem invocar o nome do Senhor, sem orar, Senhor, revela essa palavra para mim. Isso é letra, isso é morte. Isso quer dizer que você vai acrescentar muita coisa e não vai mudar nada a sua vida, não vai mudar ninguém ao seu redor. Mas se nós tocamos nessa outra dimensão, se nós vamos para o Senhor revela tudo. Essa é a chave. Tem aqui, a gente pode depois cantar, mas nada mais precioso que Cristo é meu Espírito. Essa é a chave. É difícil explicar mesmo, mas eu espero que os irmãos possam tentar entender, sabe, a empolgação. O que a gente viveu cantando esses hinos. E isso é real, isso é realidade, isso traz a presença de Deus para nós. A gente precisa viver o tempo todo nessa esfera. Acho que o ponto do que eu estava até discutindo com o Vitor antes de começar a reunião teoricamente a gente já sabe tudo isso. Mas por que a gente não vive isso? Por que a gente não torna real dia a dia? Eu preciso invocar no Senhor com essa intensidade. Por que eu ainda invoco o Senhor Jesus? Isso quando eu invoco. Aí eu fico, às vezes, deprimido, eu fico angustiado, eu fico questionando as coisas. Eu quero servir, às vezes, não sei como, porque eu não estou no Espírito. Eu preciso tornar a realidade essa palavra para mim. Essa é a mensagem. Eu não preciso falar mais nada que isso. Mas eu vou deixar para o André falar, ele fala melhor, ele tem os versículos ele vai ler. Eu quero deixar isso para vocês, vamos buscar essa realidade. Dia a dia, Senhor, eu quero você real na minha vida. Senhor, eu quero estar no Espírito. Senhor, eu quero estar nessa outra dimensão. Eu quero estar no terceiro céu. Sabe, só para terminar, a gente falou dessa outra dimensão, né? Quando a gente canta isso, eu sempre lembro de Paulo, né? Em 2 Coríntios 12. Ele fala que, né, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei visões, revelações. Conheço um homem que, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu acho que ele sabia
Talvez não foi, eu tenho a inferência que ele não foi em corpo, mas ele tinha a realidade do Espírito nele. Que foi o que o irmão Pedro compartilhou na instância agora. Às vezes, Senhor, me arrebata, me leva para o terceiro céu. Eu tenho o Espírito. Eu preciso aprender a ter a realidade, pela fé, desse Espírito exercitado em mim, para eu poder ver esse terceiro céu. O Senhor é capaz de mostrar isso, mas ele precisa encontrar um Espírito, alguém com o coração aberto, com o Espírito exercitado para isso. Eu falei para o Davi... esse é nosso, desculpa. Aí a gravação. Atrapalhei. Que pode liberar o encargo que eu te sigo. Agora ele me deixou complicado. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Eu até tenho uma sinopse, mas em vez de eu segui-la, porque você sabe que depois eu falo muito, eu quero ir devagarzinho. E aí a hora que parar, parou, e depois a gente manda o resto da sinopse para vocês, pode ser? Mas o que o Davi falou é exatamente o que nós queremos compartilhar nessa reunião. Onde está o teu espírito nesse ministério da Nova Aliança? Já sabemos que o ministério da Nova Aliança é o único ministério que foi iniciado pelo Senhor Jesus e deixado para os discípulos, enviado, presenteado aos discípulos quando ele se tornou o Espírito que dá vida. E então esse único ministério chegou através das eras, passando pelos 12 apóstolos, por Paulo, por João, por nossos irmãos, e chegou para nós até hoje. E esse ministério tem uma só linha, não tem duas linhas. Não tinham 3 linhas separadas, é sempre uma linha colimada. Todo mundo segue o mesmo falar profético. Beleza. Mas esse ministério da Nova Aliança, como Davi leu lá em 2 Coríntios 3, ele nos habilitou para sermos os ministros da Nova Aliança, que não é o ministério da letra, mas é o ministério do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, beleza? E esse eu sentimos que é um ponto de mudança, tanto para a sua igreja hoje, como para os jovens que estão sendo servidos nessa reunião, para mudar a sua maneira de viver a sua vida. Porque não adianta, o ministério da Nova Aliança, ele é um ministério do Espírito. Ele não é um ministério da sua mente, da sua convicção, da sua opinião, daquilo que você acha. Para a gente entrar e viver nesse fluir, nós precisamos aprender a viver em nosso espírito. Só que a gente já sabe dar até mensagem sobre isso. Mas a gente não está conseguindo dar o salto quântico. Nós não estamos conseguindo saltar para essa dimensão. E eu quero colocar essa semente nessa reunião. Nós, como jovens da igreja, e os irmãos que estão aqui também nos acompanhando, nos apoiando, os demais irmãos jovens da igreja, nós precisamos aprender a usar o nosso espírito para tocar na dimensão de Deus. Sabe por quê? Vou ter que ler. Davi falou, lá em Gênesis, quando Deus formou o homem, ele soprou nas narinas dele o fôlego de vida, não soprou? Aí fala que aquela palavra é o Neshama. O homem, fala que a terra ela era regada por uma relva, e aí tinha barro, e Deus criou aquele barro, aquilo lá era terreno, mas quando Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, o Neshama, o homem passou a ser alma vivente. Isso mostra que esse sopro que veio de Deus, não veio da terra, veio da dimensão que Deus estava. E ele soprou esse espírito, e o homem então nasceu, viveu. Agora, você acha que esse espírito era covarde? Que propriedades você acha que esse espírito tinha? O sopro de Deus vinha de Deus, não vinha de Deus? É fraco esse sopro de Deus? Contém Deus, contém a natureza de Deus, contém a pureza de Deus. Chegou no homem, o homem se tornou fraco? Não. O homem era muito poderoso por causa desse espírito, a ponto de governar a terra toda. Então, mas esse espírito que foi soprado no homem, que vem de Deus,
com a grandeza de Deus, com a santidade de Deus e com a capacidade que Deus tem de fazer obras maiores do que as obras terrenas, está nesse Espírito. E esse Espírito que entrou em nós se tornou o nosso Espírito. Muito bem. Eu sei que está difícil, mas nós vamos chegar lá. Imagine que alguma coisa que venha da dimensão de Deus, ela é amortecida, ela é parada, ela é sujeita ao inimigo de Deus, ela é sujeita aos enganos da terra? Com certeza não, porque esse Neshama de Deus, quando em Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é a mesma palavra Neshama, fala assim, o sopro o Neshama de Adão é a lâmpada. Então, por que hoje nós sentimos que nós não temos força? Por que hoje, então, nós sentimos que nós não temos esse poder? Porque Deus tem poder. Deus faz as coisas pelo seu poder. E Ele colocou isso em nosso espírito hoje. Mas por que a nossa vida ainda fica embaixo da terra? Por que a gente vem para uma reunião de jovens dessa e começa aquela loucura? Um congelamento total. Estava assim, não estava? Vocês lembram, né? A reunião começou, praticamente várias pessoas se arrastando aqui, né? Lesmas. Mas não tem esse espírito? Tem. Mas o que aconteceu é que o homem caiu. E quando o homem caiu, ele recebeu esse primeiro sopro de Deus, e quando Deus reclamar de volta esse sopro, o que é dele, o homem volta para Deus. Cadê? Jó 34, 14. Eu vou falar bem devagarzinho hoje. Sem pressa. Opa. Jó 34, 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então, a única coisa que conecta a gente à terra, nossa única relação com a terra é o nosso corpo. Mas esse espírito, um dia Deus vai clamar sim. Hoje ele não faz por misericórdia, porque se ele reclamasse o seu espírito hoje, era que nem Avengers, né? Lembra deles? Quem que assistiu Avengers? Ou só eu que assisti? Como é que é o nome? Ultimato. Ou foi Guerra Infinita? Guerra Infinita, né? Deu o tique. O que aconteceu? Se Deus recolhesse o seu espírito, a gente não é nada. Mas se ele recolher o espírito hoje, nós vamos ficar conectados com a terra ou com o céu? Que raízes que nós jovens estamos hoje construindo? Nós precisamos ver que o nosso único contato com esse mundo terreno é só o nosso corpo. E quando o nosso espírito voltar para Deus, nós não tem mais nenhum contato, não tem mais nenhuma relação. Então, nós não podemos colocar todas as nossas fichas nesse mundo. Nós temos que colocar todas as nossas fichas em desenvolver o que Deus deu para nós com o seu segundo sopro. E é isso que eu quero falar agora. Então o homem caiu, se tornou pecador. Ele ofendeu Deus de uma maneira tão grande que o espírito do homem ficou totalmente engessado, congelado. Alguém já sabe o que é como é que é criogenia? É você congelar as coisas a menos 270 graus. Aquilo fica parado. O espírito do homem ficou parado, congelado. Mas como Davi explicou muito bem, o Senhor Jesus veio aqui na terra para viver como um homem, para tomar nossas dores. E quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou esse espírito. E lá em João 20, ele apareceu naquela casa, não apareceu naquela casa? E falou, paz seja convosco. E falou, assim como Deus me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre ele, fala assim, e soprou, de novo, como é que é? Vamos ler esse versículo que é demais. João 20, esse versículo é lindo. João 20, hoje eu estou só com uma mão para operar a minha Bíblia.
Olha só, versículo 19, né? Isso mesmo. E no versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aí o irmão Esdras faz aquele sopro, né, estrondoso nas mensagens, né? Quando ele soprou, o segundo sopro, o Espírito processado e consumado entrou de novo, entrou no espírito do homem, e esse último Adão se tornou o Espírito que dá vida. O Espírito de Deus é o que dá vida. Entrou no homem e mudou o espírito do homem, um espírito inativo, para um espírito com o Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito, então os dois espíritos se tornaram um espírito. Mas você e eu não estávamos lá. Você estava lá naquela casa? Você recebeu esse sopro ou não? Lá naquela casa não. E agora? Era só para os discípulos então. Ou para o Paulo que o Davi falou. Você estava lá? Não. Mas em Gálatas fala que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós, pela nossa fé, nós também recebemos esse Espírito. E agora eu não sei como é que eu vou falar isso, porque também não é fácil. Mas esse Espírito tem as propriedades para entrar na dimensão de Deus. O exercício de um jovem no Espírito, do Espírito de um jovem cristão, pode pular, olhar o que Deus está fazendo, entrar na dimensão de Deus e viver na terra uma vida diferente. Uma vida que siga o falar de Deus. Tá difícil? Não tem problema, a gente vai com bastante calma. Caiu alguma coisa aqui? Esse aqui? É melhor? Desculpem. Vai. Foi? Melhorou? Piorou? Vocês conseguem me ver? Me ouvir? Mas eu não estou mais me ouvindo, agora estou me ouvindo. Então vamos lá. Eu quero voltar. Já falei muita coisa. Mas Deus mandou o primeiro sopro no homem. Esse sopro é de Deus. Contém propriedades da natureza de Deus. E quando ele entrou, o poder de Deus entrou no homem. O homem poderia fazer, recebendo a ordem de Deus, fazer toda a obra de Deus na terra. Mas quando ele se perdeu, esse espírito humano ficou inativo, aí o Senhor veio e nos resgatou e deu-nos o segundo sopro, e esse Espírito de Deus entrou no nosso espírito, e agora esse espírito nosso contém tudo o que Deus é. Mas se a gente não aprender a viver nesse espírito, qual vai ser o destino do ministério da Nova Aliança? Deixa eu perguntar uma coisa, onde está o seu espírito? Cadê seu espírito? Wagner, cadê seu espírito? Está aqui dentro, certo? Davi, cadê seu espírito? Está aqui dentro. Mas parece que a gente não dá valor, não é? Esse espírito que Deus deu para nós, o seu sopro, que um dia vai voltar para Ele. Ele não está nos dando uma oportunidade hoje, mas nós como jovens precisamos dar valor a isso. E o que tem que ditar a nossa vida é quanto nós vivemos no Espírito. É quanto eu exercito o meu Espírito. É quanto eu não deixo as situações mandarem na minha vida. Por exemplo, você tem fé em si mesmo?
de que você vai ser um vencedor? Pode falar a verdade. Quem tem fé em si mesmo? Fala, hoje, essa semana, estou de parabéns. Quem está de parabéns essa semana? Ninguém. Ninguém levantou a mão. Né? Diz uma semana, quantas semanas faz que você se daria um parabéns espiritual? Sabe por quê? Porque nessa dimensão, outras leis regem. Mas na dimensão do Espírito, as leis que regem essa dimensão não são as mesmas. E quando nós tocamos na presença de Deus, esse Espírito nos dá vida. E quando esse Espírito nos dá vida, a vida de Deus se expande em nosso interior, e então não importa o que aconteceu na esfera terrena, o que importa é quanto nós tocamos na dimensão de Deus. Quanto nós tocamos na presença de Deus. Quanto nós tocamos na palavra de Deus. E é esse tipo de exercício de espírito que nós precisamos para viver daqui para frente. Porque daqui a pouco, como diz o irmão Pedro, nós vamos apontar para o final. Nós vamos apontar para a reta final. E a reta final, irmãos, jovens irmãos e irmãs, mulheres e homens, eu também, não dá para a gente viver como incrédulo. Nós precisamos aprender que esse espírito tem poder. O potencial que está no nosso espírito. Aí, se nós formos amadurecidos, quando Deus clamar de volta esse nosso ser interior, nós vamos para Ele para ser glorificados. Mas tudo bem. Claro que muita coisa vai acontecer daqui para frente. Mas vamos lá. Existem mais coisas. Tá bom, vamos fazer diferente. Eu vou desacelerar de novo. Como que você hoje, jovem, exercita o seu espírito no seu dia a dia? Como? Lendo a palavra. O que mais? Invocando o nome do Senhor. Orando. Profetizando. O que é legal é que as palavras são boas, né? Vocês sabem tudo. Mas então, vocês exercitam o espírito invocando, como vocês começaram a invocar essa reunião durante a semana? Foi isso? É assim que vocês exercitaram o espírito? Lendo a Bíblia. Isaac, certo, Isaac? Você exercita o seu espírito lendo a Bíblia. Como é que você exercitou o seu espírito lendo a Bíblia hoje? Não foi muito forte. Certo? Profetizando. Hoje vocês foram pregar o evangelho lá em Pilar do Sul. O espírito ficou queimando? Todo tempo? Não todo tempo. A gente está aceitando uma dinâmica execucional da nossa vida cristã. Mas nós precisamos de uma dinâmica espiritual. Porque o ministério da Nova Aliança, ele não é o ministério da letra. Ele é o ministério do Espírito. Eu não vou sair disso, não. Não se preocupem, eu sei que vocês estão esperando o próximo. O que vai vir agora? Nós vamos ficar nisso aqui mesmo. Como a gente deveria estar nessa reunião? Quando eu pergunto isso, tem muita gente que nem olha mais para mim, sabe? Olha para o lado assim, né? Todo mundo, essa reunião, irmãos, se a gente realmente desse o valor para o nosso espírito, para tudo que Deus fez, para o sopro de Deus, a gente chegaria para essa reunião cheio de expectativa, cheio de esperança, cheio de vontade de mudar, cheio de vontade de chegar alguma coisa que eu nunca vi, cheio de vontade de não deixar que foi a semana cansativa que define a minha vida, cheio de vontade de mudar a minha esfera, cheio de vontade de pular para outra dimensão, para tocar na dimensão de Deus. A gente pode fazer isso hoje ou não? Amém. Existe ou não existe o Espírito dentro de você? Amém. Ele está agora em você ou não? Amém. Ele foi soprado para você ou não foi soprado? Amém. Quando nós tomamos a nossa fé, a gente conseguiu tocar nisso ou não tocou nisso? Amém. Então é esse o Espírito da reunião. Amém. O Espírito da nossa vida tem que ser assim, irmãos. Amém. Porque Deus vai nos moldar. Amém. Claro que vai vir pressão. Claro que vai vir situação difícil, mas nada pode destruir o meu espírito. Amém. Mas a gente deixa ou não deixa o nosso espírito ser intimidado? Fala, meu espírito. Meu espírito. Fala, meu espírito. Meu espírito.
meu espírito. Você já falou do seu espírito? Quando você quer mostrar uma coisa boa que você tem. Vou mostrar meu álbum de figurinhas da Copa do Mundo. É isso? Você mostra, nossa, olha o meu álbum. Meu álbum. Mas você tem esse sentimento de propriedade com o seu espírito? Estevão, quando era apedrejado, ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nós como jovens, como irmãos, a gente tem que cuidar do nosso espírito. Vem o pecado, peraí, é meu espírito. O espírito, meu espírito é a lâmpada do Senhor. Há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso dá vida para ele. Quando eu vou ler a minha Bíblia agora, quando você vai ficar com preguiça, é o meu espírito que eu vou alimentar. Fala agora, meu espírito. Isso, eu amo meu espírito. Ele é meu espírito. Satanás vai tentar você. Satanás vai querer congelar você. O mundo vai querer apagar você. Ele quer te apagar. O que você vai falar? Não no meu espírito. Meu espírito é para a vida. É para ser exercitado. É para tocar a palavra. Então agora nós vamos parar um pouco e nós vamos exercitar o espírito lendo a palavra. O versículo vai ser esse de João, para começar. Cadê? João 20, 21. Desculpa, 22. 22. Está vendo como vocês estão presos ao status quo? Eu iria para... E havendo dito isso, soprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito. Recebei o Espírito. É o meu Espírito. Esse é meu Espírito. Eu recebi o Espírito Santo. O Espírito está no meu Espírito. Mais um versículo agora. Estou começando a ver o rosto mudar. Estou começando a ver a ruga sair da testa. Não adianta falar um monte de mensagem aqui. Eu estou começando a ver o rosto brilhar. Essa é a vida de um jovem cristão. Vamos ler mais um versículo. 2 Coríntios 3, 6. Mas não é todo. 3, 6. Fala não, ali ó, não da letra, mas do Espírito. É só isso que nós vamos orar ler. Vai lá. Não da letra. É isso. Não da letra, mas do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Ótimo. É isso. É isso. Amém. O Espírito da vida. Como é que é? A letra mata, mas o Espírito da vida. João 6,63. A carne para nada aproveita. O Espírito é o que dá vida. Amém. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que são Espírito, elas estão no meu Espírito. Amém.
A palavra de Deus, irmãos, tem que entrar no nosso espírito. Muito bem. Esse é a nossa vida, irmãos. Não quer dizer que você vai estar pulando todo o tempo. Mas enquanto vier situações, quando vier a pressão, quando vier a acusação, quando vier a dinâmica dessa terra, falar que você não é nada, no seu espírito, você toma o caminho da dimensão de Deus. Aí você sobe, 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 não tem ruído, não tem ruído, você toca em Deus, e aí você desce, cheio de vida. Pode sentar. Muito bem. Estou terminando, prometo. É nesse exercício, é nessa esfera do Espírito, que o nosso olho humano, que não toca as coisas de Deus, para de nos limitar. E aí a visão que nós temos do que Deus é, do que Ele está fazendo e do que Ele quer fazer é diferente. 2 Coríntios 4:16 para até o 18. Por isso, não desanimamos. Você chegou nesta reunião desanimado? Olha, eu não tive a melhor semana da minha vida. Muito menos o Billy. Muito menos o Marquinhos. Vocês aqui também não, né? E o Josué também não. A gente não teve a melhor semana da nossa vida para estar nessa reunião. Mas não é a dimensão terrena que dita quem a gente é. O que dita quem eu realmente sou é o Espírito de Deus em meu espírito. E aí então Ele vai tocando a minha alma, Ele vai trabalhando a minha vida, vai usando a minha personalidade, vai moldando ao que é Ele, até que um dia, através da igreja, todo mundo, como diz lá, colimado sendo um. Então você tem que estar colimado, não só concordando. Colimar não é concordar, colimar é usar esse Espírito, é tocar na vida de Deus, e ela vai te alinhando, vai te tirando, vai te consumando, e todos nós juntos vamos correr só nisso aqui. Então eu quero que você, vai acabar essa reunião, mas amanhã você vai acordar, eu quero que você tenha pavor de lembrar de mim nessa reunião, quando você for ler a sua Bíblia, e não ler ela no Espírito. Quando você pegar o alimento diário e falar, nossa, de novo alimento diário, aí tem o primeiro versículo, você come com farinha. Sabe o que é comer com farinha? Nem sente gosto, né? Sabe aquelas comidas que a gente não gosta, tem umas comidas que não gosta, põe farinha, vai tudo, não é? Mas não pode ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e é vida. A palavra de Deus vem do sopro de Deus, vem da natureza de Deus, e ela entra no nosso espírito, porque ela tem a mesma substância, e dentro acontece, esse salto quântico que eu estou falando. Hoje a gente sentiu um salto quântico, pelo menos eu senti desde que eu cheguei nessa reunião. Vamos ler junto, mas vamos ler de verdade, irmãos. Vamos fazer a nossa vida mudar lendo a Bíblia. Por isso, fraco, por isso, não desanimamos. Por isto, não desanimamos. Pelo Contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Para aí, embora, contudo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação traduz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não vai dar tempo para falar da glória hoje, não tem problema, na próxima. Agora sim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia!
As coisas que se veem é chegar na reunião de jovens, cantar uns hinos, sair contente, chorar um pouco, erguer os braços, ajoelhar e voltar. As coisas que se não veem, que são eternas, são o Deus sendo explicado através do Espírito. Amém. Posso perguntar, você acha que nesse momento você conhece mais Deus? Amém. Você enxergou coisas que se não veem, mas Ele ainda quer mostrar mais coisas que Ele não pode falar pelo alfabeto humano, que Ele não pode falar pela explicação humana, que Ele não pode falar por gráficos, Ele tem que falar por meio do seu Espírito. E nós não podemos atentar nas coisas que se veem. As coisas que se veem passam, mas as coisas que se não veem são eternas. Mais um versículo. Se vocês quiserem sentar, tudo bem, mas se não quiser também, tudo bem. Eu quero essa vida no meu espírito, irmãos. Eu não quero ficar condicionado a uma imagem certinha de um cristão. Eu quero, quando eu estou orando pelas pessoas, eu quero ter esse espírito. Quando prego o evangelho, quando leio a Bíblia, quando trabalho, quando leio o meu jornal. E eu sei que vocês jogam videogame, porque eu já vi. Eu estava lá. Eu não consegui acertar nenhum tiro, mas eu estava lá. Mas o meu espírito não pode estar condicionado à situação. Ele é o Espírito de Deus em nós. No nosso espírito, não sai nunca mais, mas eu preciso me preparar para quando Deus clamar de volta o seu espírito, tomara que Ele clame o nosso espírito como vencedores, antes da tribulação. Isso depende de nós. Também não vai dar tempo para falar sobre isso, mas vamos lá. Cadê aquele versículo do Moisés? Aqui. Hebreus 11, versículo... pode ser tudo. 23. Pode ser tudo ou eu estou muito empolgado para uma reunião de hoje? Pela fé. Meu Deus. Olha isso. Peraí. Para um pouco. Não precisa correr. A fé de Moisés era a fé de Abraão ou não era a fé de Abraão? Era a fé do Senhor Jesus ou não era? Amém. Então, quando Abraão começou a crer no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça, começou a história da fé. A história da fé não é a história da física, não é a história da determinação, é a história de entrar em Deus. E quando puder, a gente pode receber esse Espírito pela fé. Tudo continuou. Amém. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque considerou a vergonha, o opróbrio de Cristo, por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora 27, temos que todos fazer isso hoje. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém! É isso aí. Esse aqui é você. Amém. Quem está estudando na universidade ainda? Esse é você lá na universidade. O Egito querendo te amedrontar. O Egito querendo esconder você. Você não é cristão. Não mostre para os seus amigos. Porque vai sofrer bullying. O faraó está vindo atrás. Mas você... Olha aqui, abandona o Egito, não vai ficar amedrontado pela cólera do rei, antes permanece firme. Vem acusação,
vem pecado, vem Satanás, vem os seus amigos, vem os seus inimigos. Amém! Mas você permanece firme, porque você vê o invisível. Um jovem no Espírito enxerga as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Você está ali preocupado com o Evangelho, com o seu Espírito, com a palavra. Quem já trabalha, pode levantar a mão. É um ambiente sensacional o trabalho. Todo mundo cuida muito bem de você. Quando você quer ir para a conferência, todo mundo assim, vai para a conferência. O seu chefe chega para você e fala assim, ó, para um pouco e leia a Bíblia. Não, você está muito tenso. Comece a ajoelhar e ora aqui. É assim que acontece no trabalho de vocês, porque no meu não é. Mas eu não tenho medo. Eu quero ficar firme, exercitando o meu espírito. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar sendo apedrejado, eu posso estar chorando, mas o meu espírito, quem define é Deus. E se nós exercitarmos o espírito assim, nós vamos enxergar o que não é visível. As coisas que se veem, os prazeres transitórios do pecado, são temporais. Mas as coisas que não se veem são eternas. Não posso falar mais, tá bom. Mas vocês sacaram. O que nós estamos falando? O Espírito é o que define as coisas. Então, quando Deus manda a sua palavra profética, através dos seus profetas, essa palavra pode nos levar para o reino. Essa palavra pode nos glorificar. Mas se você ficar sentado na cadeira, esperando que ela faça alguma coisa, sem exercitar nada, o que você acha que vai acontecer? Nada! Mas se você der uma chance para o Espírito fluir, para você pular para essa dimensão, sai dela, vai comigo, pula, saiu. Não tem mais ruído, não tem mais nada, o problema não é nada, mas Deus está voltando, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso crescer em vida, eu preciso do alimento diário. Aí quando você volta, você vê o invisível. Ó Senhor Jesus, meu Deus. E eu tinha prometido para mim mesmo que ia ficar bem quietinho nessa mensagem, que eu ia ser super tranquilinho, mas quando nós tocamos o invisível, tudo muda. Não, nenhuma acusação tem mais aqui, irmãos. Tem perdão dos pecados, tem um sangue que nos limpou, tem Satanás derrotado, fugindo de nós, porque nossa esperança não é nessa vida. Ó Senhor Jesus, dá para mais um versículo ainda? Porque quando nós tocamos nesse Espírito do Senhor, não tem só a humanidade dele, não tem só a morte dele, mas também ele se tornou o Espírito que dá vida, porque ele ressuscitou. Amém. E essa ressurreição do Senhor está nesse Espírito. Amém. Então, ele não pode ser nada para nós, certo? Então, Colossenses 3. Eu queria me comportar, eu prometo que eu queria me comportar. Colossenses 3. Oh, que legal, faz meia hora que eu estou falando e vocês não estão sentando. Esse era meu sonho de reunião de jovens. Portanto, Colossenses 3, 1. Pode projetar para a gente? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém! Vamos escrever essa história do ministério da Nova Aliança, para que um dia a gente não pisque o olho e olhe para trás e alguém fez isso no nosso lugar.